pouquinho com vocês hoje sobre a ansiedade, como identificar e como lidar. A primeira coisa que eu acho interessante da gente conversar é o que é a ansiedade, né? A ansiedade é o nome que a gente dá para aquela preocupação, aquele medo que a gente tem em relação à antecipação de perigos ou situações desagradáveis que a gente pode vir a passar. A ansiedade é um traço, um sentimento do ser humano que, na verdade, teve uma função muito importante do ponto de vista da evolução da espécie, porque é aquela característica que faz que a gente evite coisas que podem ser potencialmente perigosas ou desagradáveis. Então, faz muito sentido, de um ponto de vista evolutivo, que a gente tenha ansiedade e medo. Hoje em dia, a ansiedade ainda é algo, sim, de muito valor em muitas situações da vida, porque a ansiedade é aquela sensação que faz com que a gente procure evitar coisas desagradáveis. Por exemplo, se a gente está ansioso em relação a uma prova, com medo de ir mal numa prova, é isso que faz que a gente estude e vá então melhor nessa prova. Portanto, é um traço que tem muita utilidade em diversas situações. No entanto, tem algumas situações em que a ansiedade se torna algo difícil de lidar, complicado e principalmente incapacitante, né? Chega a atrapalhar muitas atividades da vida das pessoas. E quando a gente tem esse tipo de situação, onde isso exige uma atenção médica especializada, a gente vai falar nos transtornos ansiosos. Então, a gente só vai falar que existe uma situação que exige atenção médica quando a gente tem uma ansiedade que é tão grande ou tão frequente que causa um grande mal-estar muito significativo na vida da pessoa e que causa também prejuízos à vida diária daquela pessoa. E aí, então, nessas situações temos os transtornos ansiosos. Isso é muito relevante da gente conversar, porque em relação aos universitários, isso é um assunto muito frequente, né? Existem alguns estudos que mostram que de 50% a 60% dos universitários que buscam uma ajuda relacionada à saúde mental, 50% a 60% deles, então, têm queixas relacionadas à ansiedade, fazendo que essa queixa seja, na verdade, a mais prevalente entre essas pessoas universitárias buscando ajuda. De qualquer forma, mesmo na população geral, os transtornos ansiosos são também muito frequentes, sendo que alguns estudos mostram que eles acontecem em 5 a 10% da população geral em algum momento da vida. Portanto, um número aí bastante grande de pessoas vai ter que lidar com isso. Alguns fatores de risco que cometem principalmente os universitários, né, em relação à ansiedade, são a faixa etária, né? A maioria dos universitários está aí dentro da faixa etária na qual a gente tem mais frequentemente o aparecimento dos sintomas ansiosos, que seria aí por volta dos 18 aos 26 anos. E também existe a questão do estresse relacionado à vida universitária, né? Então, estresse relacionado a provas, a performance acadêmica em geral, um estresse relacionado a dificuldades financeiras, que acontece muito nessa fase de vida, também relacionados à colocação no mercado de trabalho. Então, todos esses fatores são fatores que contribuem para a pessoa acabar sentindo mais ansiedade. Eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre as diversas manifestações de ansiedade que a gente costuma ver na clínica, para vocês verem se vocês se identificam ou identificam isso em pessoas próximas a vocês. Então, a forma mais comum de ansiedade que a gente costuma ver é uma situação de preocupação e medo excessivos que acontecem o tempo inteiro, com os mais diversos tipos de desencadeantes, então tanto coisas que de fato são realmente muito ansiogênicas, né, geradoras de ansiedade, mas também com coisas muito pequenas, muito banais. Então, por exemplo, uma pessoa que fica extremamente ansiosa o tempo inteiro, tanto com provas e entrega de trabalhos, mas também que fica muito ansiosa, por exemplo, pensando se no dia seguinte ela vai conseguir pegar aquele ônibus para ir para a faculdade, que ela pega todo dia e todo dia ela consegue pegar, mas todo dia ela fica extremamente ansiosa, pensando se ela vai conseguir pegar aquele ônibus ou não. Então, isso seria um exemplo de uma coisa banal que gera, nesses casos, muita ansiedade. E é uma coisa bem marcante desse tipo de situação. A pessoa que está passando por esse tipo de preocupação excessiva, quase o tempo inteiro, ela também pode ter uma série de outros sintomas, como, por exemplo, a sensação de fadiga muito facilmente, sensação de irritabilidade, de inquietação, perda de concentração, que é uma coisa que costuma incomodar muito a população universitária,
A pessoa pode ter, então, todos esses sintomas acompanhando aí a ansiedade, e isso tudo em conjunto atrapalhar muito a sua vida cotidiana e trazer muito mal-estar. A essa situação, a gente chama de transtorno de ansiedade generalizada, então, porque ela tem aí essa característica de ter muitos desencadeantes, quase que de forma generalizada. Uma outra manifestação muito comum da ansiedade é a ansiedade que vem em crises, ou seja, a pessoa tem crises que começam de uma forma muito abrupta e que se caracterizam por um medo muito intenso, que vem de repente. Um medo muito intenso de morrer, ou de enlouquecer, ou de perder o controle de si mesma. Essas crises são frequentemente acompanhadas por sintomas somáticos, como, por exemplo, palpitações, sensação de falta de ar, sudorese, tremores, pode ter dor no peito ou dor de barriga, sensação de calor ou frio e uma sensação muito estranha de que a pessoa está fora do seu corpo ou de que ela está fora da realidade. Então, tudo isso acontecendo junto com esse medo intenso de morrer ou enlouquecer, a gente vai chamar isso de crise de ansiedade ou crise de pânico ou ataque de pânico. Uma grande característica disso, além de que começa de uma forma abrupta, é de que são crises autolimitadas, ou seja, elas duram por volta de minutos ou até uma hora e passam sem que nenhuma intervenção de fato se faça necessária. O que acontece é que muitas vezes essas pessoas acabam buscando um pronto-socorro por conta dessa crise, porque ela pode ser algo bem assustador e a pessoa acha que tem aí alguma doença, alguma coisa grave acontecendo. Mas frequentemente isso não é o caso. Quando a pessoa tem diversas dessas crises no período de uma semana ou um mês, começa a ter comportamentos de muito medo desse tipo de crise, comportamentos de evitar situações que podem desencadear esse tipo de crise, a gente vai chamar isso então de transtorno do pânico, tá? Então, quando você tem as crises e também tem comportamentos de evitação desse tipo de crise, e aí a gente chama de transtorno do pânico. Uma outra situação de ansiedade que é bastante comum e a gente vê bastante é a ansiedade em relação a estímulos sociais. Então, por exemplo, a pessoa se sente socialmente exposta ou socialmente julgada de alguma forma e essas situações acabam desencadeando uma ansiedade muito grande. Então, por exemplo, apresentar um trabalho em público ou falar em público por qualquer motivo, ser filmada ou ser fotografada, mesmo comer em público ou escrever na frente de alguém, podem ser situações que desencadeiam aí uma reação ansiosa na pessoa que tem essa condição. Essa condição a gente vai chamar de fobia social. Mas, de novo, repetindo, a gente só vai chamar isso de um transtorno quando esses sintomas forem graves o suficiente para causar, de fato, problemas e prejuízos na vida cotidiana da pessoa. Uma outra situação que a gente também observa de sintomas ansiosos é quando a pessoa tem sintomas ansiosos em algum tipo de situação da qual ela considera que ela não consegue escapar ou pedir ajuda. Como assim? Quando a pessoa se vê, por exemplo, numa situação de estar presa em algum lugar, por exemplo, um elevador ou mesmo um metrô, e aí ela sente que se por acaso tiver algum problema ali, ela vai ficar presa e pode acontecer algo com ela e ela pode não conseguir ajuda e isso desencadeia um sintoma ansioso. Então, essa é uma situação que a gente chama de agorafobia. Também pode acontecer, por exemplo, quando a pessoa sai de casa sozinha e aí ela se sente desamparada, ou então se sente numa situação da qual ela não poderia escapar, isso também desencadeia sintomas ansiosos. Essa é a situação da agorafobia. Existe uma outra situação, uma outra manifestação de sintomas ansiosos que a gente também vê, que é quando a pessoa tem sintomas ansiosos em relação a desencadeantes muito específicos, porém que acabam deflagrando uma reação ansiosa muito importante e desproporcional, a gente diz. Então, por exemplo, uma pessoa que tem medo de voar de avião e tem, de fato, assim, sintomas ansiosos muito debilitantes, de forma que ela nem consegue andar de avião, ou essa pessoa tem sintomas ansiosos muito graves, por exemplo, na presença de um inseto, uma barata, um bicho qualquer, e ela tem sintomas tão graves que ela não pode nem mesmo ver a foto daquele animal que ela já tem esses sintomas ansiosos deflagrados. A essa situação a gente chama de fobia específica, porque o desencadeante é muito específico, embora pode ser sim uma situação incapacitante para a pessoa. Existe uma outra situação de
sintomas ansiosos, de manifestação dos sintomas ansiosos, que é o transtorno do estresse pós-traumático. Como o próprio nome diz, nessa situação a gente tem sempre um trauma prévio. Então a pessoa passa por algum trauma muito significativo para ela e após esse trauma a pessoa passa então a ter sintomas ansiosos quando ela se vê em alguma situação que a lembra do trauma que se passou com ela. Além disso, outras coisas que marcam esse transtorno são pesadelos, pensamentos intrusivos em relação ao trauma que ela teve, que ela não consegue controlar e dos quais ela não consegue se livrar, sensação de estar vivendo novamente aquele trauma, que a gente chama de revivescências. A pessoa pode ter prejuízos de sono por conta disso e um comportamento que a gente chama de hipervigilância, então de ficar o tempo inteiro atenta se tem algum perigo em volta dela, algum perigo se aproximando. Os traumas que podem desencadear esse tipo de transtorno de estresse pós-traumático são traumas muito significativos, né? Frequentemente traumas envolvendo violência física ou violência sexual, situações de guerra, traumas envolvendo roubos e sequestros, ameaças graves à segurança física daquela pessoa, ou mesmo traumas relacionados a parentes próximos, pessoas amadas, ou morte de pessoas próximas, o que pode também gerar esse trauma muito significativo para a pessoa e gerar esse tipo de sintoma. Depois de verem aí essas manifestações mais frequentes da ansiedade, o que a gente pode conversar, né? Uma vez que você identificou que você tem um problema com ansiedade. Se por acaso você não tem assim um impacto tão grande na sua vida, então tem ansiedade apenas de vez em quando, vem esses sintomas, mas não é uma coisa assim tão difícil, com tanto impacto na sua vida cotidiana, existem algumas coisas que você pode fazer para tentar lidar melhor com isso. Então, uma coisa muito em vigência hoje em dia, que a gente estuda muito em psiquiatria, que tem se mostrado muito útil no controle de ansiedade, é o que a gente chama de meditação mindfulness, que é um estilo de meditação muito relacionado com algumas religiões orientais, mas que tem sido feita de forma laica no Ocidente já há muito tempo, que é uma meditação focada na atenção, né? Então, o que essa meditação faz é ensinar uma técnica na qual a pessoa consegue fazer um foco de atenção no momento presente, de uma forma intencional e sem julgamento em relação àquilo que ela vai observar de si própria. Acredita-se que essa meditação ela é muito importante como ferramenta para controlar a ansiedade, porque ela consegue promover que a pessoa se desligue um pouco daquele estímulo que está sendo ansiogênico, né, gerando ansiedade, e faz que a pessoa consiga então ter uma resposta mais controlada àquilo, né, sem julgamento, como a própria técnica propõe. E também se estima que essa meditação ajuda muito por conseguir controlar a respiração. Então acredita-se que quando a pessoa vai ficando ansiosa, o fato dela respirar, por exemplo, de uma forma mais rápida e ficar mais consciente da própria respiração, é algo que contribui para a pessoa ficar mais ansiosa ainda. E essa meditação consegue, de alguma forma, relaxar a respiração da pessoa e, com isso, consegue ajudar a controlar aí sintomas ansiosos que possam estar se instalando. Então, é uma coisa interessante. Dá para tentar aprender até pela internet, tem alguns aplicativos que ajudam a ensinar esse tipo de técnica de meditação e alguns centros que fazem isso também, e é uma coisa que tem ficado cada vez mais em voga como uma promoção de saúde aí em psiquiatria. Uma outra coisa que é sempre legal da gente citar são exercícios físicos, ter um estilo de vida que contemple também não apenas o estudo, mas também hobbies, né, uma vida mais saudável, bons hábitos de sono, tentar ter um número adequado de horas de sono, evitar o uso de substâncias psicoativas é uma coisa que também ajuda a afastar a ansiedade como transtorno, e assim como ter uma dieta equilibrada e fazer exercícios físicos. Tudo isso são coisas que contribuem para a nossa resiliência frente à ansiedade quando ela vem se instalando. Se você identifica ou acha que você pode, de fato, já ter um transtorno ansioso, porque você julga que esses sintomas já tomaram muito conta da sua vida e determinam muito de como você vive ou te trazem um mal-estar muito grande, é sempre interessante buscar uma ajuda psiquiátrica. Por quê? O psiquiatra é o profissional mais capacitado para fazer o diagnóstico disso, se isso de fato está acontecendo com você. Ele consegue afastar outras coisas de gravidade. Então, por exemplo, que a pessoa esteja pensando em morte, que ela esteja contemplando a ideia de talvez se suicidar. É uma coisa que o psiquiatra está muito treinado a fazer e que é uma coisa muito necessária em qualquer situação de transtorno psiquiátrico, pois nunca se sabe, muitas vezes isso pode acontecer, mesmo num transtorno ansioso.
Então, o psiquiatra é aí o profissional indicado para fazer essa avaliação de risco e afastar ou tomar qualquer medida que seja necessária nesse caso. O psiquiatra também é um médico que vai avaliar e afastar que possa estar acontecendo algum outro tipo de problema clínico, de fato. Então, por exemplo, problemas na tireoide, problemas cardíacos que podem também contribuir para a sensação de ansiedade ou talvez estar gerando essa situação de ansiedade. O psiquiatra, então, pode fazer toda essa avaliação. E, caso de fato seja diagnosticado um transtorno ansioso, o psiquiatra é quem vai indicar um melhor tratamento para cada situação. Ao contrário do que se pensa, nem sempre o tratamento mais indicado para um transtorno psiquiátrico é a medicação. Existem, por exemplo, alguns sintomas, alguns transtornos ansiosos, nos quais o primeiro tratamento indicado é, na verdade, a psicoterapia e não apenas a medicação, ou talvez nem a medicação. Então, às vezes, as pessoas ficam um pouco com esse estigma, né, de que ir no psiquiatra significa, primeiro, que se está louco, e depois que com certeza vai ganhar uma medicação, vai sair de lá tomando uma medicação, e muitas vezes isso não é verdade, tá? Primeiro que não, né, na maioria dos casos, ir ao psiquiatra não é um sinônimo de que se está louco, é um sinônimo de que tem algo na sua saúde mental que está precisando de cuidados, e quanto mais cedo esses cuidados forem fornecidos, melhor, sempre melhor. Além disso, nem sempre o psiquiatra vai prescrever uma medicação. É claro que muitas vezes isso ajuda, mas um bom psiquiatra sempre vai pesar tudo o que está acontecendo ali com aquele paciente, inclusive a opinião do próprio paciente em relação ao que está acontecendo com ele. Então, procurar um bom profissional psiquiatra é aí a melhor saída para quem acha que pode estar passando por alguma situação de transtorno ansioso. Espero poder ter ajudado vocês. Me mantenho aí à disposição para qualquer comentário ou dúvida. Meu nome é Sofia Barbieri Descenso Batista. Eu sou psiquiatra formada pela USP e pelo Instituto de Psiquiatria do HC e estou agora aí no Grapal da Faculdade de Medicina da USP. Um grande abraço para vocês.